O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 20 de março de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, gente, vamos lá, porque na quarta eu fui, sim, e comi aquela deliciosa feijoada com uma réstia de coentro por cima, acompanhado, é claro, de uma geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor, protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma se cometa durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Regressamos ao quadro Acredite Se Quiser. Sim, o quadro mais libidinoso do Cuesta. E hoje vamos tratar de um assunto que não é novidade. Não é novidade alguma. É o fato de um homem jovem se apaixonar por uma mulher velha. Claro, não tão velha assim, não tão novo assim, mas uma diferença considerável de idade. E isso é uma fantasia, assim, uma fantasia interessante, uma fantasia sexual muito praticada e interessante, contudo, que como sempre foi instrumentalizada pela esquerda. Assim, a esquerda vem com conceitos absurdos como a complexo de Édipo, quando o cara quer transar com a mulher mais velha, dizem que seria o complexo de Édipo, que na realidade ele queria trepar com a mãe dele. E o contrário ao complexo de Electra, que é quando a filha quer dar para o pai. Que é tudo maluquice isso daí. Isso não tem nada a ver com fantasia sexual. Isso é perversão sexual. O filho quer comer a mãe, isso aí tinha que estar com a camisa de força, trancado no manicômio. Uma filha que quer dar para o pai, também tinha que estar numa camisa de força, fazendo companhia para esse xarope no mesmo manicômio. Isso daí não tem nada a ver com fantasia sexual. Ok? Essa fantasia do rapaz com a mulher veterana, digamos assim, inclui o quê? Uma troca de energia. Por quê? Porque você pega uma mulher mais velha, ela não tem energia da juventude, porque essa energia ela empregou na construção da vida dela. Conquanto que o rapaz, ele tem uma energia que ele empregará no mesmo fim. Ou seja, é uma combinação, é como se fosse um yin e yang, é interessante isso. Mas vamos para o texto de hoje e conversaremos mais na sequência. Em 18 de março de 2019, no Men's Health publicado foi o artigo de autoria de Justin Lee Miller, alcunhado de O que significa MILF? O estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que um homem chamado Robert Leroy Ripley nos desafia em Acredite Se Quiser.
Todavia, no artigo do Sr. Lee Miller, se lê que no mundo da pornografia e da ficção erótica, as mães parecem estar na moda. Por exemplo, MILF, um acrônimo para Mum I'd Like Fuck, mãe que eu gostaria de fuder. Foi o terceiro termo de pesquisas mais popular no Pornhub no ano passado. Nota, para o melhor entendimento do Pornhub, assista ao programa Acredite Se Quiser, de campeã de ciclismo, a deusa do OnlyFans, YouTube Azul e YouTube Laranja. Antes eu só quero fazer aqui uma consideração. O que me chamou a atenção para essa coisa da MILF, mãe que eu gostaria de fuder, foi um programa que eu assisti na TV a cabo. Eu estava passando, dei uma olhada, que chamava A Mansão das MILFs. E tinha realmente umas mulheres veteranas querendo trepar com uma molecada lá, maior de idade. Só a moleque é maior de idade. Ok? Contudo, quando você fala mãe, não é que ela precisa ter filho. O termo mãe é para designar um estágio na vida daquela mulher, em que ela já teria condição de ter filho e, quiçá, netos. Mas não é necessariamente, não há necessidade de filhos. É só uma figura de linguagem para classificar uma mulher veterana. Ok? Então vamos lá. Então olha só. O MILF foi o terceiro termo de pesquisas mais popular no Pornhub no ano passado. No caso, como está se tratando de 2019, foi em 2018. E mais, foi também a terceira categoria mais vista e possui mais de 40 mil vídeos. Da mesma forma, se você pesquisar a seção erótica na loja Kindle do Amazon, o termo MILF traz mais de 10 mil resultados, com os títulos interessantes como Mãe MILF do Futebol, Jogo, Luxúria e Tabu, que foi escrito por Jessica Thompson, em cuja sinopse se lê que Eric é zagueiro na Liga Nacional. Em campo, ele controla o jogo, mas, fora do campo, ele se vê cada vez mais envolvido em um jogo que não consegue mais controlar. Sua namorada, Laura, adora se exibir e ela sabe como chamar a atenção do time. O que começa como um jogo de sedução inofensivo se transforma em uma dança perigosa entre ciúme e excitação, principalmente quando Laura sugere surpreendê-lo secretamente no chuveiro após um jogo. Então você vê, aqui tem um livro aqui com uma literatura, e esse é outro ponto também da relação. A mulher mais velha, devido à experiência de vida, ela vai ter um controle sobre o rapaz. Não tem como. Ela sabe onde mexer, onde tocar. Ela sabe os pontos fracos para explorar do cara. E o cara, por falta, ele tem o quê? Tem o vigor físico para jogar em cima dela. Ou seja, ele vai... Isso é um aprendizado. Ela vai ser tipo uma professora dele. E, nesse interim, essa mulher, ela vai gostar de ser subjugada por ele e ele vai gostar de subjugá-la. Isso é um jogo de fantasia muito forte que mexe com as libidos, não tem como. Mas vamos avançar um pouquinho mais, temos muito para conversar. Ademais, também o romance é o cunhado de O Código MILF, a arte do romance com mulheres maduras, cuja autora é Freya Merkaba, em cuja sinopse se lê que este livro é um guia direto e internacional para homens que desejam entender, atrair e se relacionar com mulheres maduras. Esse aqui é outro ponto. Essa, digamos, inexperiência do homem não é um salvo-conduto para ele agir como idiota. O cara precisa entender disso. A mulher, ela quer trepar com ele, ela não quer ser mãe dele. Ok? Que tem muito cara aí que, sei lá, tem alguma carência afetiva, tem também uma deficiência intelectual e vai atrás de uma mulher dessa achando que arranjou uma mãe com benefícios sexuais. Não é isso. Ok? Essa mulher, ela não quer um filho. Ela envolve também a questão maternal, envolve. Contudo, isso aí não é o cerne da relação, ok? Então esse livro aqui é até para o cara que quer se aventurar, meu, fica esperto.
Porque você já está, você que está me assistindo, tem esse interesse, você está pegando uma mulher que tem experiência de vida. Como eu falei, ela sabe onde tocar, onde não tocar, onde apertar, onde provocar. Ela sabe mexer com a sua fraqueza. Você não vai querer que uma mulher dessa abra mão dessa fraqueza. Muitos nem chegam lá, ok? Mas vamos aqui. Pois os assuntos nele não estão organizados em ordem cronológica de ação, mas aleatória, para lembrá-lo que você pode ler segundo as suas necessidades específicas do momento. Ou seja, é um guia, mas não é um guia cronológico, que a coisa vai variar. Não existe uma regra estabelecida. Ah, vocês vão começar a namorar assim, depois vai acontecer aquilo lá e aquilo outro. Não existe. As coisas vão ocorrer dentro do movimentação da vida, ok? Vão acontecer fatores de ordem previsíveis e fatores imponderáveis. E você vai ter que se relacionar com ela dentro disso. Que, por exemplo, você pega uma mulher que tenha filhos, ela não vai ter tempo só para você. Ela não vai ter tempo só para o macho neném dela. Entende? Ela vai ter que cuidar do filho, ela tem outras prioridades na vida dela que não é uma pica. A pica está sendo literalmente um tapa-buraco para ela. O buraco está aberto, tem que fechar. Mas vamos lá. Diferente dos conselhos genéricos sobre sedução, o Código Milf mergulha na psicologia feminina, no jogo da conquista e na postura masculina que realmente desperta desejo, sim. Aqui você aprenderá como as mulheres de 35 a 55 mais pensam, o que as atrai de verdade e como desenvolver confiança, presença e magnetismo, com base em estudos de especialistas como John Gottman e Esther Perel. Este livro traz insights práticos, sem fórmulas mágicas, mas com estratégias que funcionam na vida real, sim. E aqui é o ponto que eu falo, envolve estratégia, por quê? A gente tem que entender dois pontos. Porque a pessoa precisa ter, como eu falo sempre, previsão de longo alcance. Daqui a 40 anos, você vai pegar uma mulher mais velha. Você sabe que daqui a 40 anos você vai estar dormindo do lado de uma múmia, isso se não acordar do lado de um cadáver em potencial. Ok? Ou seja, um cadáver, você está dormindo ao lado de um cadáver em potencial. Se você dorme amanhã, acorda do lado da mulher, vai dar um beijo nela e a mulher não está respirando mais. Isso é uma hipótese. É uma hipótese bem plausível, por causa da questão da idade. Então, esse relacionamento, você precisa entender que não é que ele não tenha futuro, mas ele não tem longevidade. Ele pode durar até um bom tempo, mas ele não vai ter longevidade. Por quê? Por causa da questão física mesmo. As pessoas morrem de velhice. Ah, mas qualquer um pode morrer? Essa é conversa de idiota. Nós estamos tratando dentro do que se pode ponderar. A pessoa vai morrer de velhice, ela vai envelhecer, ela não vai ter uma vida sexual mais pra frente. Todo o charme, tudo aquilo que envolve essa relação não vai mais existir a partir de um tempo. Ou seja, vai se tornar uma relação desinteressante. Tanto para você quanto para ela. Porque a mulher chega uma idade e não quer mais saber da coisa. Pô, o cara tá querendo me comer aí, pô, mas aqui já não funciona mais que nem antigamente. E aí? Então, ela tem um futuro breve, mas ela não tem longevidade, ok? Vamos avançar um pouco mais nesse ponto. Por falar em vida real, agora, vamos ao relato de algumas coroas. Em 20 de fevereiro de 2025, no site Máxima, publicado foi o artigo de Júlia Serrão, alcunhado de Testemunhos de Mulheres que Namoram Homens Mais Novos, lendo-se que, durante quase um ano, a Aurora, nome fictício, tentou ignorar o que sentia por Pedro, um nome também fictício. Não por ser mais novo do que ela, em 10 anos, mas por se encontrarem em fases diferentes da vida. Bem, isso aí, fase diferente da vida, independe de idade. Tem pessoas com a mesma idade que estão em fases diferentes. Não adianta. A vida de cada um tem a
as suas particularidades. Então isso aí independe de idade. Sei. Mas mulher leva muito essas coisas a sério. Meu. O homem não liga muito. E aqui eu vou me direcionar mais para o público masculino. A mulher leva esses detalhes ao pé da letra. Ah, nós falamos línguas diferentes. O homem não liga. Vocês vão entender por quê, mas vamos avançar um pouquinho. Atenção. Não por ser mais novo do que ela em 10 anos, mas por se encontrarem em fases diferentes da vida, pois ela já tinha sido casada e tinha um filho pequeno, e ele era o solteiro típico de 26 anos, a atravessar a fase natural das saídas com os amigos e muitas noites de bebedeira. Passaram-se 15 anos. Hoje, a Aurora tem 51 e Pedro 41. E tem 2 filhos, de 11 e 7 anos. Ou seja, a questão sexual, que é o cerne de qualquer relacionamento, foi sustentada pela fertilidade dela. Isso aqui é outro ponto. A questão da atração entre pessoas. Como falou o livro lá, o homem ele tem que se fazer atraente para a mulher. Um rapaz com essa energia toda, não pode ser um nerd. Não pode ser aquela figura nerd. Ele tem que ser um homem mesmo. Ter panca de homem, ter conversa de homem. Ele tem que saber ser homem. E a mulher, ela tem que estar sexualmente atrativa para o cara. Não adianta. A mulher pode até ser nova, mas se ela não tiver um corpo atraente, ninguém come. Isso é fato, meu. O corpo se comunica. No caso da Aurora aqui, o útero dela ainda estava funcionando. E o corpo dela avisou para ele, ó. Pode vir. Vem que tem. Avisou para ele. Existe uma comunicação visual. Mas às vezes a mulher passa do período fértil. Ela passa entra na menopausa, ela perdeu a fertilidade dela. Aí, mas contudo ela ainda mantém atributos, se ela se cuidou, sexualmente atrativos. Ou seja, embora o útero já não esteja funcionando, os seios, a bunda estão conversando com o cidadão. Ok? Vamos lá. Contudo, mesmo assim, houve um braço de ferro entre o útero dela e a opinião alheia. Esse aqui é outro problema, a opinião alheia. Porque, para os testículos do cara, é só o triplo B que importa. O que é o triplo B? Me pergunta Miriam Big Pig. É o que eu chamo de pacote mulher. Boca, buceta e bunda. Para todo homem, para mulherada. Não fica que relacionamento não é só cama, não é só cama. O homem só quer saber de boca, buceta e bunda. Pronto, o triplo B. É isso que interessa pro cara. O resto é acessório. Como ela disse, vamos lá, que houve um braço de ferro entre o útero dela e a opinião alheia. A opinião alheia é uma merda. Ok. Porque, como ela disse, a diferença de 10 anos não foi um obstáculo para a relação. Também não sentiram que tivesse relevância para a família e os amigos no círculo social próximo. Ok. Já entrou família, entrou amigo, nunca tivemos de lidar com olhares curiosos na rua, nem no início, nem agora. Esse nem agora eu tenho minha dúvida. Atenção, muita atenção agora. Não se sabe se porque houvessem cada vez mais casais como eles, ou se por ela não aparentar a idade que tinha. Ou seja, eles estavam camuflados. Muitas vezes o que ocorre desses casais é o seguinte: a mulher não aparenta tanta a velhice e o rapaz não aparenta a juventude. Embora haja um cisma considerável entre idades, fisicamente eles são quase compatíveis. Então eles parecem compatíveis, me parece que estão na mesma faixa, digamos assim. Na mesma faixa de idade que permite. Pode ser um ano para cá, 2 para cá, no caso eram e são 10 anos. Contudo, ela levou em consideração. Isso mostra que ela estava com o útero chamando o Pedro, vem Pedro, o útero dela estava gritando para o cérebro dela, Pedro, de noite, e
o cérebro dela estava olhando para a opinião, o que vão pensar? O que vão pensar de mim? Isso é uma desgraça. Esse problema dessa falta de personalidade das pessoas é muito ruim na questão principalmente das fantasias, porque a pessoa tem muito isso de querer submeter a sua vida à opinião alheia. Não sei o que acontece com as pessoas, mas muitas pessoas têm, parece que vivem da opinião do outro, cara. A opinião do outro não vale nada, velho. A opinião do outro não vale nada. Como diria o Siqueira, não vale o que o gato enterra. Você escreve a opinião da pessoa no papel, o gato cheira, fica com nojo e joga a terra em cima. Mas não adianta. Não adianta, porque nós vivemos numa sociedade em que as pessoas receberam quase um adestramento para viver, para se preocupar com as aparências. Claro, quando fala isso, não quer dizer que eles não precisam ficar se agarrando por aí, fazendo... Não é isso daí. Não é isso que eu estou falando. Mas você está tendo uma vida tranquila. Você vive com uma pessoa, você começa a se relacionar com ela. Não é boa, isso é um relacionamento normal. Vocês vão fazer sexo onde? No motel, em casa, qualquer lugar. Que não seja público, de preferência. Né? Eu falo, fantasia tem limite. Não se sabe o resultado das fantasias. E esse programa de hoje ele é quase uma sequência da semana passada, do programa anterior, da semana retrasada, do bar de anfitriões, que tem no Japão, onde as mulheres, de preferência mais maduras, vão lá e gastam dinheiro com homens mais novos. Claro que não é só para mulheres maduras, mais novas também vão atrás do novinho lá. Contudo, a questão aí da fantasia de hoje é essa. Que está dentro da normalidade porque envolve essa troca de energias. Recentemente eu vi até um programa acho que foi no ID, agora não lembro se foi no ID, acho que foi no ID, Investigação Discovery, mostrando um caso nos Estados Unidos de uma professora que foi presa, porque ela transou com um aluno. E aí tava aquela demagogia, ela transou com uma criança, ela estuprou uma criança. Aí você viu o moleque, cara, ele não era maior de idade, mas não era nenezinho não. Era um adolescente, mas com a cara de safado, cidadão. E lá no tribunal, a mulher do lado toda envergonhada, cara. E o moleque do outro lado dando risada, e contando as aventuras. Fala, não, como que nós começamos? Nós começamos falando da calcinha dela, eu queria ver a calcinha dela, e ela queria me mostrar. O moleque se divertiu, cara. Ó, a vida dos dois, eu acho que sexual dos dois, pelo jeito, foi muito boa. É pena que o negócio saiu do anonimato. Mas, você vê, e os caras veem uma maldade nisso que não existe, cara. Mas é menor de idade. Peraí. Eu parto do seguinte princípio. Uma mulher, uma menina, em relação a um homem, alguém mais forte do que ela, é uma coisa. Agora um rapaz com uma mulher mais velha, bicho, ele tem... Por quê? Porque ele tem condição de se defender. Chama-se condição, ele tem como se defender. Uma menina mais nova, uma menina não. Só tem maneira de ficar falando menina nova, menino, uma novinha não tem condição. Se ela já é maior de idade, aí ela tem autonomia ao corpo dela. Ela é dona do corpo dela e ela pode escolher transar com um ou com o outro. Agora, na questão do moleque, cara, claramente você via a cara do cidadão lá, puta de um safado que se divertiu. Mas uns caras ficaram, ela abusou daquela pobre criança, cara, eu queria ser essa pobre criança, e estavam recriminando, meu. E o pessoal recriminando tudo os marmanjos, falando, cara, por que não tinha uma professora assim quando eu era aluno? Por que eu não estudei na escola dessa turma? E os caras achando ruim da turma, tá brincando, mas é o que é, meu. Aquilo lá, a mulher realizou o sonho do moleque. O sonho do moleque quando ele está na adolescência é trepar. O sonho dele é pegar uma mulher para trepar. Ele não sabe nem o que vai fazer. Mas ele quer aprender. E ela ensinou. Ela não era professora. Então o pessoal exagera muito nas coisas. A questão de mulher é diferente, que envolve a questão da defesa da mulher, o fato da mulher engravidar, tem todos os detalhes. Mas agora, um moleque safado,
Para com isso, meu. Para com isso. Para com isso. E aí eu deixo a pergunta aqui para vocês aproveitarem e colocarem na área de comentários. Para os homens, você já teve, não sei qual é a sua idade, você está me assistindo, você já teve essa fantasia de trepar com uma mulher mais velha? E para as mulheres, as veteranas, vocês, claro, vocês têm ainda essa fantasia de dar para um novinho? Para tirar o novato da condição de iniciante? Para jogar um pouco de malícia na inocência do rapaz? A pergunta está no ar. E aqui, por aqui eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, a começar por A Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. E aqui tem um romance. Tem um romance de um rapaz com uma mulher mais velha. Claro, não é pornográfico. A gente precisa entender. Não tem pornografia. Tem assim, ele se interessou. E ela se interessou. Acontece, meu. Acontece, velho. É para as crianças, mas não tem pornografia. Tem a questão da relação. Ele olhou para a mulher olhou para ele. Isso acontece. Ok? E não se trata de criancinha, são adolescentes. Esse é um livro para pré-adolescente que trata disso, que é uma realidade. É uma realidade. Aí para você que já é veterano ou veterana, o romance é a saga de Kid Winchester, hein, gente? Vamos meter bala na agulha. E aqui também há uma... Aqui há um que se chamaria de... Não vou usar esse termo, que esse termo é da esquerda, mas existe o interesse de uma novinha por um veterano, ok? Na sequência temos o link do curso Fundamentos do Exorcismo e o link do... E vamos agora para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoio do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua contribuição, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador. O link com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, e do programa Acredite Se Quiser, de campeã de ciclismo, a deusa do OnlyFans, YouTube Azul e YouTube Laranja. Esse programa é importante somente para quem tem filho, aí sim, filho pequeno, ok? Você precisa entender esse negócio do YouTube Azul e YouTube Laranja, porque isso daqui é uma armadilha para a criançada, hein, gente? Programa da série Acredite Se Quiser, mas um programa de alerta, ok? Aí vamos para o link do contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Depois temos o grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, atenção, todos os carros, Denilson, todos os carros, atenção, próximo evento. Google é multado em 600 mil euros por falha no direito de ser esquecido na Bélgica, no sábado amanhã, dia 21 de março de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 21 de março de 2026, às 18 horas, Google é multado em 600 mil euros por falha no direito de ser esquecido na Bélgica. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!